Olá pessoal, bom dia. Estou gravando essa aula aqui 6 horas da manhã antes de trabalhar para a Polícia Civil. Fiz um estudo do edital, revisitei, né? E lembrei aí que é um edital, embora extenso, ele é mais objetivo aí do que o edital da Brigada Militar, né? Porque ele cita os artigos diretamente, não é tão principiológico quanto é o da Brigada, tá? Então tá, ele já cita de cara aqui dos artigos no edital, ele cita aqui a Constituição Federal do artigo 1º ao 4º. O artigo 1º, ele tem alguns fundamentos muito importantes aí para o nosso país, né? E ele traz os fundamentos, ele traz as bases do nosso país, né? Nossa estrutura, nosso alicerce. Já começa de cara falando que nós somos uma república federativa. Significa república, nós somos o governo do povo. Res pública é coisa pública, tá? Governo do povo. Foi pensado lá em Atenas, né, na Grécia Antiga, a república, né? Embora não fosse um governo do povo totalmente lá em Atenas, né, mas o povo que governava lá eram homens e com posses, né? Mas digamos assim, foi o pontapé inicial. Nós somos uma república, governo do povo, em que todos votam aqui, né? Temos o voto universal aqui no Brasil, tá bom? Governo do povo através do voto, principalmente. E federativa significa que somos uma federação, assim como os Estados Unidos, né? Em que os estados têm autonomia, né? E aqui no Brasil também tem os municípios com autonomia em relação à União. Então ninguém é subordinado a ninguém, o município, o estado e a União não são subordinados um ao outro, embora às vezes possa parecer, né, que o município é subordinado, por exemplo. A União não é, tá? Não são. Porque o que tem aqui na Constituição Federal é uma divisão de atribuições, né? De responsabilidades e de poderes, e cada um então dentro da sua esfera de competência, tá? Então a República Federativa é formada então por esses estados, municípios e União, e tem como fundamentos a soberania, né? Fundamento, soberania significa que o nosso país não se subordina a nenhum outro país, não é subordinado a nenhum outro país, e por outro lado também não interfere na autonomia dos outros países, né? Por menores que sejam. Então tanto faz se é um país também da Rússia ou da China, ou um país pequeno como o Uruguai, o Brasil jamais se intrometerá. Soberania, esse é um princípio, né? De direito internacional aí, dos países aí, que se autodeterminarem, tá? Outro fundamento, a cidadania, significa a cidadania que ele tem as bases aí no voto, né? Cidadão é aquele que tem o direito ao voto. Uma criança, por exemplo, até os 16 anos ainda não é cidadão, né? Cidadão é dos 16 para cima, quando começa a votar o voto facultativo de 16 a 18. Se começar a votar com 16 é cidadão, tá? Se não, é cidadão a partir dos 18. E também, além de votar, ser votado. Então significa a cidadania traçar os rumos políticos do país, tá? Ajudar a construir a política no país, né? Outro fundamento é a dignidade da pessoa humana, que isso aqui é um lastro primordial de toda a nossa Constituição, tá, pessoal? Sempre que nós estudarmos qualquer artigo da Constituição Federal, esse aqui é o norte, a dignidade da pessoa humana, que significa dar uma vida para todos os brasileiros e brasileiras, todos, sem exceção, lutar para dar uma vida digna, uma vida feliz, uma vida com mínimo de subsistência, né? Uma vida em que a pessoa não seja tratada como um escravo aí, no trabalho, que ela tenha possibilidade de trabalhar e de uma carga horária adequada, né, e todos os demais direitos sociais, né, com um salário mínimo compatível, um salário justo, e que todos os demais direitos sociais aí sejam respeitados, aí, como o direito à saúde, à liberdade, à vida, direito ao trabalho, né, o esporte, a cultura. É isso, dignidade da pessoa humana. Inclusive na parte econômica, já é importante que vocês saibam que o nosso país vai ter aqui, ó, na sequência aqui, ó, um outro fundamento, que tem como fundamento os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Então o trabalho é o fundamento, um fundamento da República, porque o trabalho dignifica as pessoas, né, da dignidade. E a livre iniciativa é o empreendedorismo, né, que as pessoas possam empreenderem, tá bom? E o sistema econômico no Brasil não é um liberalismo econômico desenfreado, como é o caso dos Estados Unidos, de acordo com a Constituição Federal, não sou eu que estou dizendo, tá? Na parte econômica, aqui tu fala de livre iniciativa,
nós temos um sistema, a nossa Constituição, ela tem uma base social-democrata, é um liberalismo social, digamos assim, tá? Ela é capitalista, nós somos capitalistas, o nosso país tem esse lastro, essa função econômica de buscar aí investimentos, né, para crescer, mas esses investimentos aí devem dar dignidade para as pessoas, devem ser transmitido para as pessoas da forma mais igualitária possível, para que tenhamos, no frigir de tudo, dignidade para todos os brasileiros. É isso, tá? Esse é o fundamento da nossa Constituição, dignidade da pessoa humana. Valor social do trabalho, livre iniciativa. E por fim, o último fundamento, pluralismo político. Então, nosso país, nós temos vários partidos aqui no Brasil, justamente por causa que é um fundamento da República, né? Já tivemos tentativas aí de diminuir partidos aqui no Brasil, e o STF declarou inconstitucional, justamente porque é um fundamento da República, o pluralismo, tá? Então, fundamento: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e livre iniciativa e pluralismo político, tá? Diz aqui no parágrafo único que todo o poder emana do povo, que o exerce aí pelos seus representantes ou diretamente, pelos seus representantes, os nossos deputados. Então, o poder emana através dos políticos que escolhemos, né? Os deputados, senadores, vereadores, prefeitos, né? Ou diretamente, é possível. A exemplo do plebiscito, né? Quando o povo vai às ruas, vai às urnas para votar, tá? Artigo 2º, poderes da União são independentes e harmônicos aí, legislativo, executivo e judiciário, tranquilo. Tá? Isso aqui foi pensado ao longo da história com a teoria dos freis e contrapesos, né? Que os poderes, justamente para que não fique o poder na mão de um tirano, uma pessoa. É óbvio que quando o poder fica na mão de uma pessoa só, por melhor que ela seja, num determinado momento a história demonstra que ela vai virar um tirano, essa pessoa será um tirano e cometerá injustiças, né? Então, os freis e contrapesos aqui, cada um tem um poder, uma parcela do poder legislativo, né? Outro o executivo, outro o judiciário, e um controla o outro, tá, pessoal? Conforme nós veremos na sequência. Objetivos da República, quais são? E para onde, que é o artigo 3º, para onde a República, nosso país, quer ir, né? A gente falou dos fundamentos anteriormente, agora para onde a gente quer chegar, né? São objetivos: constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Uma sociedade livre, liberdade, justiça, solidariedade, tá? Garantir desenvolvimento nacional, que o país, percebam que a questão do desenvolvimento, uma sociedade solidária, justa, desenvolvimento, o país se desenvolver nacionalmente, né? Para que as pessoas tenham essa vida mais digna, né? Aqui se conecta diretamente com a dignidade da pessoa humana, tá? Erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Desigualdades sociais, combater a pobreza, as desigualdades regionais. Por isso é que tem estados que são beneficiados de certa forma, que a gente diz, tal estado do centro-sul, né? São Paulo para baixo aqui, não são tão beneficiados como outros estados do norte e do nordeste. É justamente isso aí, porque a nossa Constituição tem como objetivo diminuir as desigualdades regionais e sociais, porque todos somos brasileiros, né? Nós não podemos pensar no nosso umbigo, não. Aqui no Rio Grande do Sul eu estou bem aqui, faz de conta, né? Porque a gente sabe que tem muita pobreza aqui, mas faz de conta, né, que existe esse mito, né, que o Rio Grande do Sul, o gaúcho é rico. Aqui eu estou bem pra caramba, o resto do país que se explode. Não, a gente não pode pensar assim, porque somos todos brasileiros, tá? A gente tem que pensar de uma forma uníssona, tá? Então, esses programas regionais têm lastro na Constituição Federal, tá? De incentivo regional de algum estado que esteja precisando, tá? Para algum estado. Por fim, aí outro objetivo, promover o bem de todos, sem preconceitos aí de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outra forma de discriminação. Que está proibindo a discriminação, todos devem ter. Então, o país deve promover o bem de todos aí, sem qualquer distinção, tá? O artigo 4º, para terminarmos aí, ele fala das relações internacionais, aí, como é que o nosso país deve se comportar, né? Nas relações internacionais com outros países. Deve respeitar aí a independência nacional desses países,
prevalência dos direitos humanos, tá? Os direitos humanos estão diretamente ligados à dignidade da pessoa humana, que é o nosso fundamento da República, né? Prevalência desses direitos. Então, os direitos humanos sempre evoluem, tá? Existe uma evolução histórica, conforme nós falaremos, quando tratarmos aí na matéria de direitos humanos, tá? Eles evoluem nesse caso. Nesse momento, nós estamos tentando caminhar aí para um direito humano de quarta geração, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, pensando em pessoas que nem nasceram ainda, né? Para as futuras gerações, para que nós deixemos um planeta aí habitável, né? E sustentável. Tá, pessoal? Estamos tentando, né? Mas está difícil. Outro princípio é a autodeterminação dos povos. O Brasil não se mete na soberania dos povos. Não intervenção, olha a conexão aqui, não intervém em outros países, né? Para respeitar a sua autodeterminação, a sua soberania. Igualdade entre estados, né? Considera todos os países iguais, mesmo que seja dos pequenos como o Uruguai aos gigantes como a China, tá? Todos iguais. Defesa da paz, sempre. O nosso país é um país pacífico, por isso que a gente nunca se mete em guerra, tá? Solução pacífica dos conflitos. Repúdio ao terrorismo e ao racismo nas relações internacionais, né? Cooperação entre... Então, jamais o Brasil pode aceitar o nazismo, por exemplo, né? que é um movimento racista. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então, aquela mesma igualdade que a gente prega aqui no Brasil, nos povos, internamente, a gente prega para o mundo inteiro. Progresso da humanidade. Antes a gente falou no progresso aí na questão interna, né, reduzir as desigualdades sociais. Aqui a gente está falando da humanidade, em âmbito internacional, tá? Concessão de asilo político. O Brasil concede asilo político para aquelas pessoas ali que estão sendo perseguidas politicamente por crimes de opinião, que se chama, né, que são aquelas pessoas que discordam de ditadores, de tiranos aí espalhados pelo mundo afora, né, que vivem em estado de guerra, né? Então aqui no Brasil nós temos aí, por isso é que o nosso país, tem gente que diz que é terra de ninguém, mas coloquem no lugar dessas pessoas, né? E essas pessoas vêm para cá para trabalhar, né? Senegaleses, venezuelanos, né? Que a gente vê que haitianos, são todos refugiados, tá, pessoal? O país deles vive em estado de guerra. Essas pessoas estão passando fome. Então o nosso país tem esse dever aí constitucional de dar asilo político a essas pessoas. Tá? Eles entram, então, como exilados políticos. Aqui o Brasil concede a permissão para que eles fiquem, tá? Então, quando um presidente da República dá asilo político, na verdade, ele está cumprindo o que a Constituição Federal determina, tá, pessoal? Não é da cabeça dele. E essa Constituição foi feita pelos representantes do povo, lá pelo Poder Constituinte originário, tá? Para terminar, aí, o Brasil buscará a integridade econômica, política e social, né, dos povos da América Latina, com a formação de uma comunidade americana de nações. Essa comunidade é o Mercosul, já foi cumprida essa determinação, tá, pessoal? Nós criamos essa união aí, que é o Mercosul, tá bom? Leiam a Constituição Federal, leiam as leis, o concurso de vocês é bem objetivo, vai cair a letra fria da lei, tá, pessoal? Minha função é ajudar vocês a compreensão desses artigos, né, que nós temos na nossa legislação, tá bom? Um forte abraço aí e até a nossa aprovação.